Bem-vindos, lactobacilos espirituais, do nosso podcast Paroleando com o Professor. Hoje, recebendo nosso querido amigo pastor Ronald Siqueira Cardoso e a mestra em educação Dulce Helena Mota, para discutir assuntos vinculados ao louvor e à adoração. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aqui, Davi, obrigado pelo convite. Dulce, é um prazer revê-la, estar ao seu lado mais uma vez. E falar sobre louvor e adoração é sempre um prazer, né? Prazer, Davi Freitas, né? Ronald, e Ronald sempre remete à mãe dele na cabeça, né? Então é um prazer estar com vocês, é um prazer estar num momento de pensar junto. Isso faz muito bem, isso desperta a gente e dá um bem-estar muito grande quando você tem pessoas para pensar e pensar junto. Muito bem, nós estamos discutindo louvor e adoração e no nosso primeiro encontro falamos sobre a idolatria. Idolatria é um problema grave do coração. Eu gostaria de começar perguntando à nossa educadora. Educar espiritualmente impõe transmissão de valores verdadeiros. Qual é o custo de trocar a verdade de Deus pela mentira da idolatria, pensando no campo pedagógico, no campo didático do Evangelho? Por que para a mentira? Se eu posso, mesmo no campo pedagógico, estar ensinando a verdade. Agora, eu acredito que esse ensinar a verdade exige que a gente tenha um pensar, um conhecer a palavra, conhecer e usar a palavra de forma correta e educar através da palavra, porque eu acredito que quando vai sair muito dessa linha de se a verdade, é porque eu estou ensinando o que eu quero e não o que a palavra me traz. Nosso ministro de música, pastor Ronald, essa propensão para a idolatria que a gente discutiu quando a gente fala de adoração e louvor, qual é a sua opinião acerca disso? O perigo, né, do princípio da palavra idolatria é trocar Deus por aquilo que é palpável, aquilo que é muito rápido, é o miojo, é o instantâneo. Eu posso fazer um paralelo rapidinho do que o povo no deserto fez com o bezerro. O problema não foi a figura do bezerro, não tinha uma simbologia para eles adorarem, era o instantâneo, estava ali. Eles estavam vendo, eles estavam podendo tocar. E hoje a idolatria, no pseudo-louvor, é a mesma coisa. Eles querem ter algo para satisfazer-se. Querem ver, querem tocar, querem imitar. E por essa junção de desejo carnal, de visão não espiritual, é que se criou um bezerro e hoje se criou esse pseudo-louvor. Que louvor é só uma pessoa. Quando não é a ele, é um pseudo-louvor. Aí entra de novo o não conhecimento bíblico. Porque quando há o conhecimento da verdade bíblica, a pessoa não se deixa levar pelo instantâneo. Ela vai refletir melhor sobre aquilo que está sendo oferecido a ela e que ela tem que fazer, que estão dizendo que ela tem que fazer. Mas se não tiver essa reflexão, esse conhecimento, esse processo, porque não é uma coisa fácil. O brasileiro é esse palpável. O brasileiro gosta desse palpável e tem necessidade disso. E até os princípios religiosos do processo educacional brasileiro, ele é palpável. Né? Verdade. Então, trocar este palpável para o racional também é um processo educativo, porque é eu pensar no que eu quero, entender o que é a verdade, conhecer a verdade e não fazer o que todo mundo faz. A citação do Kibe que a gente leu na nossa aula diz que a idolatria é um valor do coração e o que nos cativa nos molda. Então, pensando
a etimologia desse coração, a gente está falando de processos de pensamento do nosso ser psíquico, né? De nossa cognição. Qual seria, Dulce, a estratégia para trabalhar melhor como pensar os pensamentos de Deus, levar o povo à reflexão acerca de Deus? Quais seriam as estratégias que, na sua visão de mestra de educação, podem ser mais produtivas? Olha, vai entrar aí a questão do como é afetivo, qual o processo educativo que se tem. Né? O educacional desde a infância, o ensinamento diário, o que esse pai e essa mãe transmitiu, o que essa igreja deu, porque para as crianças na nossa igreja não tem reflexão, é o papel para desenhar, para eu poder guardar na memória aquilo que eu aprendi da palavra. Então eu aprendi da grande relação de Moisés com Deus, mas eu não vou guardar o que Moisés teve com Deus, eu vou guardar o que o meu desenho diz de Moisés. Então, transferir tudo isso para o racional, sem ter que ter o desenho, a figura do bezerro, é um processo. E a igreja, ela precisa compreender a necessidade desse processo. Só que a pergunta é, quem está à frente, liderando o processo educacional da igreja, com os adultos, com os jovens, com os adolescentes, continua ainda com a figurinha do Moisés para a gente pintar? Ou já está dando algo mais profundo, mais racional, mais compreensível, mais entendimento? Eu fazer o que está no entendimento e não o que está no desenho. E que todo mundo pinta. No caso do professor Ronald, nosso ministro de música, essa relação sensorial, a música pelo sensorial, hoje predomina. Dificilmente vemos uma equipe preocupada em separar tempo para o processo reflexivo. Não se ora antes de ensaio, muitas vezes, não se tem encontros ou momentos em que haverá troca simbólica de conhecimento da palavra, apenas a técnica empregada para louvar, para fazer adoração. Qual seria a estratégia de quem está na liderança de um louvor para modificar essa realidade? Isso parte de um processo doloroso e corajoso, né? Porque é ir contra a uma maré, é ir contra a uma seta que direciona todo mundo para o mesmo lugar, envelopado e carimbado com o número de série. Quando você tenta quebrar isso, você tem que ter um coração de adorador. Domingo eu pregava na igreja e falei sobre isso. Hoje o que nós temos é um conjunto de artistas. Daí eu tenho algumas preocupações de usar o termo Ministério de Louvor. Eu tenho preocupação, a gente faz tantos anos, você sabe dessa minha inquietação com esse nome para o grupo de cânticos. Porque quando você é um adorador, o que menos te importa são pessoas para te assistir. Porque a nossa adoração, ela é para Deus. Então eu tenho que agradar a Ele. O que vai acontecer na congregação é fruto do Espírito Santo. Não sou eu. Não é o que eu faço. Aí é com Ele. Agora, a minha relação é com Deus. Então, eu não canto o que o povo gosta, eu não falo o que o povo quer, mas eu tenho que ser uma oferta, não é isso? Uma oferta agradável a Ele. Caim ofereceu uma oferta agradável, foi recebida. Abel não ofereceu uma oferta agradável, foi rejeitado. E qual era o problema? O problema não era a oferta, o problema era o coração. Então, quando o coração não está com no devido lugar, tendo as direções certas, a gente acaba se agradando e não agradando a Deus. Então, respondendo a sua pergunta, é mexer no coração, com palavra, com a verdade, porque é essa verdade que vai libertar o coração das mentiras que são colocadas por meio do louvor e da música. No livro Igreja Centrada, Tim Keller fala sobre o valor da cultura.
não podemos demonizar a cultura. Há algo na cultura da revelação geral e que pode nos ser útil. Por outro lado, Tim Keller diz que nós não podemos supervalorizar essa cultura, transformá-la num ídolo. E também não podemos aceitar os ídolos dessa cultura. Eu falo isso porque a cultura da adoração hoje mudou. Então o processo é hiperestimular a igreja. Então há toda uma processualística ambiental para fazer com o canto mais do que o canto. O canto só não basta. Precisamos de um ambiente escuro. O ambiente escuro não basta. Precisamos de uma tela gigante. A tela gigante não basta. Precisamos de luzes estroboscópicas, produzindo efeitos sensoriais. As luzes não bastam. Precisamos de fumaça. A fumaça não basta. Precisamos de dança. Então, no final, nós estamos nos voltando para o ambiente cultural em busca de recursos, mas tornando esses recursos um fim e não um meio. Então, a minha pergunta para ambos, educadora e ministro de música, tem a ver com isso, né? Qual será, em sua opinião, em longo prazo, o efeito experiencial desse tipo de adoração, vamos dizer assim, sublimado por esses aspectos culturais? Em longo prazo, que tipo de igreja nós estamos produzindo e qual é, vamos dizer assim, o horizonte ético dessa comunidade? Vou começar pela nossa educadora, Dulce Helena Mota. A curto prazo a gente já pode ver, né, que se perde a visão muito claramente, se perde a visão de para quem é o meu louvor. Porque quem está me levando a cantar aquelas músicas vira o artista, vira aquele que espera as minhas palmas, os meus aplausos e depois lá fora dá os parabéns porque cantou muito bem, tocou minha alma, tocou meu coração. Mas não para quem ele está me levando, mas o que ele está fazendo. Se hoje já está assim, nós teremos muito mais artistas dentro do meio evangélico, nos palcos, porque também não aceita cantar ali embaixo, tem que ser lá em cima, na parte alta da igreja, para que todo mundo veja. Se a curto prazo a gente está assim, a longo prazo a gente vai ter muito mais eucentrismo nessa história, e esquecendo da presença do Senhor. E que a gente vê até nas falas. Isso me incomoda às vezes, quando eu vejo cante com a gente, cante com o que nós estamos falando, não deixe a gente aqui sozinho, mas no momento eu ouço, vamos falar com Deus, vamos dizer a Deus o que pensamos, vamos dizer a Deus como nós o vemos, quem Ele é, vamos agradecer, porque o culto é para Deus, né? E não para quem está tocando e a maneira como toca e o artista que é. E, como eu costumo dizer sempre, os altos valores de cachê que eles cobram para poder estar ali à frente, numa função que era para estar ali, para levar o povo no coração para Deus, né? Estar com o coração para Deus. Mas vira tão artista que para ele estar ali você tem que me pagar para eu estar ali fazendo isso. Pastor Ramos, está perdendo esse efeito experiencial, tanto na equipe que está produzindo o canto, o louvor, quanto na igreja, a longo prazo, médio e longo prazo. É tudo que eu vou dizer aqui, mas é o que eu enxergo. É um esvaziamento. Essas pessoas não têm longo prazo. Se nós parafrasearmos lá em Romanos, quando fala que trocaram a presença do Deus eterno, e aí ele começa a relacionar tudo que foi trocado. No final ele vai dizer, por isso foram abandonados à sua sorte. É o que vai acabar acontecendo. Porque quando vemos que a figura central deixou de ser Cristo,
Então quem é a figura central agora? Sou eu. Porque alguém vai ocupar essa figura. Alguém vai ocupar esse lugar. E essa geração, que chama, eu me incluo nela porque eu ainda estou ativo, essa geração agora, a maioria dela, ela não conheceu a presença. Ela está conhecendo a estrutura. O pastor Davi relatou bem. A projeção muito boa, um som de primeira qualidade todo digital, os instrumentos cada vez mais caros para serem tocados. E quando aquela igreja que não consegue alcançar esse patamar do equipamento, então para ela não tem música, que ela quer fazer igual, porque ela só conhece a estrutura. Agora, se começarmos a lembrar lá atrás, como é que os missionários evangelizavam os missionários? Era um violão. E muitas das vezes esse violão nem pegava afinação para a música inteira. Na metade da música dava uma afinadinha de novo ali, porque ele tinha perdido. E hoje um culto somente com o violão não teve música no culto. Então a minha preocupação a longo prazo e a curto é perdermos a geração, porque eles vão se frustrar, porque eles estão firmados em uma estrutura, mas não com a presença. E muitas vezes o violãozinho tinha presença, mas a estrutura, ela tem toda um palco artístico, mas a presença ela não tem. Por que, ao discutir adoração e louvor, Jesus envolve oração e o secreto como lugar privilegiado para a experiência com Deus? Em comparação, qual será, em sua opinião, de ministro de Educação, ministro de Música, o efeito dessa experiência no adorador? Minha pergunta específica para Dulce: há necessidade de um currículo de disciplinas espirituais no ensino eclesiástico? Isso não deveria ser o básico da vida de qualquer cristão? E a responsabilidade eu vou ter que jogar na sua categoria. Pastores. Isso é doutrinário. Isso é princípio doutrinário. Ensino bíblico, verdade bíblica, de que estamos aqui para adorar ao Senhor. E o que é adorar ao Senhor, o que é cantar louvores ao Senhor, como nós adoramos ao Senhor, por que cantamos, por que pregamos, por que estudamos. É ensinamento bíblico isso. A verdade bíblica é que baseia nisso, nessa questão de, como você falou, né, da necessidade de se ter uma igreja que sabe o que está fazendo, da necessidade de ter uma igreja que compreende que quando ela está cantando, por que ela está cantando e para quem ela está cantando. Eu dirijo o culto e em muitos momentos eu digo assim: irmãos, os irmãos têm que entender que o louvor que os irmãos vão cantar agora, não fique pensando o que a letra é para você somente, não fique pensando somente que fulano tinha que estar aqui para ouvir essa música. Pense no seguinte: Deus é Deus e Ele está para adorar, ser adorado e ouvir a música que eu vou cantar para Ele. A leitura bíblica é porque é a palavra dele para mim, mas o cântico é eu dizendo para Deus o que eu sinto, o que eu penso e como eu me entrego a Ele. E se não tiver isso, não tem adoração. Deus vai ver que a gente canta, mas adorar é muito mais. Eu acredito que essa falha não está tanto no processo educacional quanto no ministro de louvor, porque até o processo de quem canta precisava ter essa educação, e a educação doutrinária que teria que ter. Aí eu arrisco dizer que tem que futucar mais os pastores para eles voltarem a pregar sobre isso, sobre essa verdade da adoração. Acrescentando para a resposta do pastor Ronald, a mim parece que os pastores têm reduzido o tempo do ensino e aumentado o tempo do louvor, pelo que eu posso perceber na experiência eclesiástica. Muitas igrejas. Pelo que eu posso perceber. E especificamente para a sua área, né? Fortalece o efeito do louvor sensorial, mas você retira o processo cognitivo. Agora, eu queria que você comentasse o lugar do secreto, a importância da disciplina espiritual.
É o que eu falei numa pergunta na resposta anterior. A importância de não ser artista. O seu tempo sozinho com Deus, ele vai te direcionar para o caminho. Você dificilmente vai ver um grupo de louvor, ministério de louvor, equipe de louvor, enfim, em um culto de doutrina numa quarta-feira. Onde estarão todos? No domingo à noite. Ou em algumas igrejas que o domingo de manhã tá mais cheio também às vezes. É onde você vai ver. Agora, na nossa época era domingo à noite. Lembra? E a cantina do seminário, né? Tipo assim, a galera, em vez de ir pro culto, ia pra cantina do seminário. Você lembra disso, né? Lembro muito. Porque é onde você quer estar, porque ali você será visto. Porque quando você... Eu lembro quando eu tinha que tocar no culto das irmãs. Além de ser uma escola musical, porque era difícil acompanhar ali pelas tamanhas modulações, transposições que tinham, também era um ensino espiritual, porque elas oravam mais do que cantavam. E ninguém tinha coragem de tocar e sair embora. Ficavam até o final. E ali você era impactado por aquele momento de ficar com aquelas senhoras, você ajoelhava junto. Quando levantava, você descadeirado, elas agora vamos cantar. Você descadeirado e elas inteiras. Por que era? Porque elas estavam acostumadas a este local de secreto com Deus. Por isso elas não cansavam. Agora, qualquer outro que não está acostumado, ele não aguenta 2 orações seguidas. Mas ele aguenta 5 músicas. 6. Ou mais, isso aí. Mas as 2 orações seguidas... 3 horas de louvor. Fazendo a mesma coisa. Só que a oração, ele não aguenta. Porque na oração, não tem como se esconder dele. Ou então você está orando para quem? Porque na oração é você com ele. Não tem como eu falar pro Davi aqui, olha, você sabe qual é o meu time, eu torço pro Barcelona. Ele vai rir de mim, porque ele sabe que não é verdade. É a mesma coisa a minha oração com Deus. Não tenho como mentir para ele. Não tem como dizer para ele que, não, Deus, você sabe que o meu coração está entregue a este louvor, onde ele sabe que não está. E você dizer para ele, Senhor, se não for para eu te adorar com esse louvor, o Senhor não deixou cantar. Por que ninguém ora fazendo isso? E iremos ter uma pausa com fermata no momento. Ou seja, silêncio. Ninguém ouve nada. Porque a oração é aquele momento teu com ele. E você com ele é sempre um complicador. É um espelho. Chegamos ao final de nossa entrevista com esses ministros e eu queria trazer a última pergunta para o assunto da nossa exposição, profeta Elias. Nossa tese nesse treinamento que estamos dando nesse seminário é que Elias é um servo de Deus em missão no mundo em trevas. Levando essa tese para o campo do louvor e da adoração, ser um servo de Deus em missão no mundo em trevas, né? Qual é a palavra final de vocês? Começando pela nossa educadora e depois pelo nosso ministro de música. Servo de Deus em missão no mundo em trevas. É a tese que nós estamos apresentando acerca da vida de Elias em 1 Reis, capítulos 17 a 19. A princípio é a vida que todos nós temos que ter como cristão. Sem exceções. Sem exceção. Nós temos que viver essa realidade. Porque se não me incomoda o mundo que nós estamos vivendo hoje, meu derredor, não está me incomodando, não está fazendo diferença, e eu também, como cristã, não estou incomodando o mundo, alguma coisa está falhando nessa história. Dulce, você é a chata do pedaço? Não, mas alguém tem que olhar para mim e dizer assim, me incomoda você. Você não pode não falar nada, mas me incomoda. Por quê? Porque se houver presença de Cristo em mim, se houver esse secreto de Deus na minha vida, a gente vai incomodar o mundo, sim. E nem precisa falar, basta existir. Mas se houver a presença real do Senhor, porque onde está a presença do Senhor, há incômodo para quem não está na presença do Senhor. Então, se a presença do Senhor há em mim, realmente eu vou incomodar. Então, é a gente parar para pensar. Isso eu cobro muito de mim mesma. Como é que eu estou
como vaso na mão do oleiro. As pessoas percebem que tem um oleiro segurando esse vaso, as pessoas percebem que esse oleiro ele está trabalhando este vaso, ou as pessoas falam assim, o que é isso? Né? Se nem o meu meio, que é o meio cristão, que entende claramente a linguagem do que é o vaso e o oleiro, se incomoda, eu não tenho que ser o crente chato para ser o incômodo. Eu estou falando de presença do Senhor. Dissipando trevas. Exatamente, a presença do Senhor e fazendo a diferença, que Cristo faz. É o famoso, que eu amo essa frase e sempre falo dela. Em seu lugar, o que faria Jesus? Se essa frase está sendo respondida por mim mesma na minha vida e as pessoas percebem eu respondendo essa frase. Pastor Ronald, suas considerações finais. Nós temos, assim, como músicos, nós estamos em muitos lugares na sociedade. Até em lugares que muitos cristãos não gostariam que nós estivéssemos. Mas nós estamos em bandas seculares, em bandas não seculares. Mas uma coisa que não pode deixar de acontecer é que nós somos aquilo que somos, independente de onde estivermos. Nós somos músicos cristãos. Então não importa onde eu esteja. Eu tenho que estar e todos vão saber a quem eu sirvo, sem eu precisar falar. Porque se eu começar a falar, como somos da arte, a gente pode encantar. Então que as pessoas nos reconheçam, mesmo sem que a gente dê uma palavra, sabendo, ali é um músico cristão, ali é um cristão. Porque se a gente começar a falar e puder falar, talvez vamos nos enquadrar ali naquilo que Salomão escreve lá em um dos seus provérbios: um vaso de barro pintado de esmalte é igual lábios impuros e coração mau. Eu tô todo bonitão, mas quando eu abro a minha boca é muito ruim o que se sai, e aquilo que eu falo é o que o meu coração tá cheio. Então não tem como negar quem eu sou quando eu estou com Cristo, e também não tem como negar quem eu sou quando eu estou sem Cristo. É isso, queridos lactobacilos espirituais do nosso podcast Paroleando com o Professor. Esse episódio especial, muito em breve, estará no ar, para que vocês possam ter o prazer de ouvir estas duas figuras impressionantes do nosso ministério de educação e musical na Igreja Cristã.